Você já reparou como a vida tem um jeito curioso de nos ensinar? Tem mulheres que passam anos, décadas até, aceitando migalhas de amor, aceitando ser segunda opção, aceitando ser tratada como se não tivesse valor. E então, num dia aparentemente comum, algo dentro dela simplesmente quebra. Não é raiva, não é ódio, é algo muito mais profundo e poderoso. É aquele momento em que a alma levanta, olha no espelho da própria existência e diz uma palavra que vai mudar tudo. Chega. Se você está aqui agora, neste exato momento, talvez seja porque você está vivendo esse despertar. Ou talvez você esteja à beira dele, sentindo aquela inquietação no peito que diz que algo precisa mudar. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir hoje não é apenas sobre relacionamentos, é sobre a revolução mais importante da sua vida, a reconquista da sua própria alma. Carl Jung, o psicólogo mais revolucionário do século XX, descobriu algo que as mulheres sábias de todas as culturas sempre souberam intuitivamente. Existe um momento de transformação na psique humana que ele chamou de enantiodromia. É quando algo que estava num extremo se transforma no seu oposto. É quando a mulher que sempre deu demais, que sempre se sacrificou, que sempre colocou todo mundo na frente dela mesma, finalmente atinge um ponto de saturação psicológica onde tudo se inverte. E sabe o que acontece nesse momento? A vida começa a mudar. Não gradualmente, não aos pouquinhos, mas de forma radical, quase mágica. De repente, aquele homem que nunca te valorizou começa a te procurar. Aquelas pessoas que te usavam começam a desaparecer da sua vida. Oportunidades que pareciam impossíveis começam a aparecer do nada. Por quê? Porque você mudou a frequência energética da sua existência. Mas atenção, minha querida, esse chega que estou falando não é aquele chega raivoso, cheio de ressentimento, aquele chega que você grita numa briga e depois volta atrás. Não. O chega verdadeiro, o chega que transforma vidas, é aquele que vem de um lugar muito mais profundo. É aquele chega que vem da alma cansada de trair a si mesma. É aquele chega que vem quando você finalmente entende que se você não se colocar em primeiro lugar na sua própria vida, ninguém mais vai fazer isso por você. Jung descobriu que dentro de cada um de nós existe o que ele chamou de sombra. A sombra não é necessariamente algo ruim. É a parte de nós que reprimimos, que escondemos, que negamos. E para muitas mulheres, sabe qual é a maior sombra? É a sua própria força. É a sua capacidade de dizer não. É o seu poder de se colocar em primeiro lugar. Desde pequenas, nos ensinaram que mulher boa é aquela que se sacrifica, que cuida de todo mundo, que é sempre compreensiva, sempre paciente, sempre disponível. Mas ninguém nos ensinou que esse caminho leva direto para o esgotamento da alma. Ninguém nos disse que quando você se anula constantemente, você não está sendo amorosa, você está cometendo uma violência contra a sua própria essência. Deixa eu te contar uma história. Tem uma mulher, vamos chamá-la de Helena. Helena passou 12 anos da vida dela num relacionamento onde ela era sempre a que cedia, a que compreendia, a que perdoava. Ele saía com os amigos e sumia por dias. Helena compreendia. Ele esquecia o aniversário dela pela 5ª vez. Helena fingia que não importava. Ele flertava com outras mulheres na frente dela. Helena engolia o choro e sorria. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, Helena estava preparando o jantar, fazendo aquela comida especial que ele gostava, mesmo sabendo que ele provavelmente chegaria tarde e frio de novo. E enquanto mexia a panela, ela teve uma visão. Não foi nada místico, nada sobrenatural. Foi apenas um momento de clareza absoluta, onde ela se viu de fora. Viu uma mulher de 42 anos que tinha se tornado uma sombra de si mesma. Uma mulher que tinha esquecido como era rir de verdade, sonhar de verdade, viver de verdade.
E naquele momento, algo dentro dela morreu. Mas não foi ela que morreu. Foi a versão dela, que aceitava ser tratada como se não tivesse valor. E quando aquela versão morreu, algo muito mais poderoso nasceu. Helena desligou o fogão, pegou as chaves do carro e saiu de casa. Não numa explosão de raiva, mas numa certeza silenciosa e absoluta. Ela disse para si mesma: chega. Ela não voltou naquela noite, nem na seguinte. 3 dias depois, quando ele finalmente conseguiu falar com ela, Helena não estava chorando, não estava gritando, não estava implorando. Ela estava simplesmente diferente. Tinha uma paz nos olhos que ele nunca tinha visto. E quando ele perguntou quando ela ia voltar, Helena disse algo que mudou tudo. Eu não sei se vou voltar. E pela primeira vez em 12 anos, eu estou bem com isso. Sabe o que aconteceu? Ele entrou em pânico. De repente, aquele homem que nunca tinha tempo para ela, que nunca a valorizava, que sempre a tratava como segunda opção, começou a fazer de tudo para tê-la de volta. Flores todos os dias, mensagens desesperadas, promessas de mudança. Mas aqui está a parte mais importante da história. Helena não voltou correndo, porque o chega dela não era sobre ele, era sobre ela mesma. Era sobre a promessa que ela tinha feito para a própria alma de nunca mais se trair, de nunca mais aceitar menos do que merecia, de nunca mais colocar o amor de alguém acima do amor próprio. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E qual é a escuridão que muitas mulheres precisam tornar consciente? É essa. Você tem medo de ser amada de verdade. Eu sei que parece contraditório, mas é verdade. No fundo, muitas de nós acreditamos que não merecemos ser prioridade. Não merecemos ser tratadas como rainhas. Não merecemos um amor que nos eleve em vez de nos diminuir. Então a gente se contenta com migalhas, a gente aceita homens que só nos procuram quando estão solitários, a gente aceita ser a opção de madrugada, nunca a de almoço com a família. A gente aceita declarações vazias em vez de ações concretas. E a gente faz isso não porque somos fracas, mas porque no fundo nossa sombra nos sussurra: isso é tudo que você merece. Mas quando você diz chega, você está confrontando essa sombra. Você está dizendo: não, eu mereço mais. Eu mereço tudo. Eu mereço ser amada com a mesma intensidade que eu amo. Eu mereço ser prioridade na vida de alguém, assim como eu torno esse alguém prioridade na minha. E aqui está o milagre que Jung descobriu. Quando você confronta a sombra, quando você integra essa parte rejeitada de si mesma, você não se torna metade de quem era. Você se torna inteira pela primeira vez na vida. A neurociência moderna confirma o que Jung intuiu há 100 anos atrás. Quando você estabelece limites saudáveis, quando você diz não, quando você se coloca em primeiro lugar, seu cérebro libera uma combinação de neurotransmissores que literalmente muda a química da sua confiança. Seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse crônico, começam a baixar. Sua serotonina, o neurotransmissor da felicidade, começa a subir. E algo ainda mais fascinante acontece. A sua presença energética muda. Você já reparou como algumas mulheres entram num lugar e todo mundo nota? Não é necessariamente porque são as mais bonitas. É porque existe uma qualidade na presença delas, uma energia que diz: eu me valorizo, eu me respeito, eu não aceito qualquer coisa. E essa energia é magnética, atrai pessoas de qualidade e repele pessoas tóxicas automaticamente. Quando você diz chega para o que te diminui, você automaticamente diz sim para o que te eleva. É a lei da enantiodromia de Jung em ação. Você cria um vácuo energético e a natureza abomina o vácuo. Então, ela preenche esse espaço com coisas melhores, pessoas melhores, oportunidades melhores. Mas tem um segredo aqui que poucas pessoas entendem. O chega precisa ser real. Não pode ser manipulação. Não pode ser estratégia para fazer ele te valorizar.
Porque se for, você ainda está operando da mesma energia de carência, só que disfarçada de força. O chega verdadeiro acontece quando você, genuinamente, está disposta a perder aquela pessoa, aquela situação, aquele relacionamento se for necessário para manter a sua integridade. Jung tinha um conceito chamado individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, não quem os outros querem que você seja. E para uma mulher, a individuação muitas vezes começa quando ela para de moldar sua personalidade, seus sonhos, sua vida inteira ao redor de um homem, de filhos, de expectativas sociais. Quando Helena disse "chega", ela começou seu processo de individuação. Ela começou a se perguntar: quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? O que eu realmente quero da vida? Quais são os meus sonhos que eu enterrei porque não eram convenientes para o relacionamento? E sabe o que ela descobriu? Que durante 12 anos ela tinha esquecido que adorava pintar. Tinha esquecido que sempre sonhou em aprender italiano. Tinha esquecido que sua risada verdadeira era muito mais alta e livre do que aquele risinho contido que ela tinha aprendido a fazer para não incomodar. 3 meses depois do chega, Helena estava fazendo aulas de pintura 2 vezes por semana. 6 meses depois, estava planejando uma viagem sozinha para a Itália, algo que ela nunca teria coragem de fazer antes. 1 ano depois, ela era uma versão dela mesma que mal reconhecia, mas que amava profundamente. E o homem? Ele ainda estava lá, tentando voltar, fazendo promessas, mas agora Helena conseguia ver com clareza o que antes não via. Ele não estava apaixonado por ela. Ele estava apaixonado pela versão conveniente dela, aquela que sempre dizia sim, que sempre estava disponível, que nunca exigia nada. Quando ela se tornou uma mulher com limites, uma mulher que se priorizava, uma mulher que sabia seu valor, ele não sabia como se relacionar com isso, porque relacionamentos saudáveis exigem 2 pessoas inteiras, não uma pessoa inteira e meia pessoa esperando sobras. Jung dizia que a reunião de 2 pessoas é como o contato de 2 substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. Mas muitas mulheres entram em relacionamentos esperando ser transformadas sem exigir que o outro também se transforme. Isso não é um relacionamento, é sacrifício unilateral. Quando você diz "chega", você está estabelecendo um novo padrão. Eu só estou disponível para relacionamentos onde ambos crescemos, onde ambos nos transformamos, onde ambos nos elevamos. E muitos homens, acostumados com mulheres que se diminuem para fazê-los sentir-se maiores, não sabem lidar com isso. Mas os homens certos reconhecem imediatamente o valor de uma mulher que se valoriza. Eles não se sentem ameaçados. Eles se sentem inspirados, porque homens emocionalmente maduros não querem uma mulher que seja capacho. Eles querem uma parceira, uma igual, alguém que os desafie a serem melhores. Agora, eu preciso te dizer algo muito importante. Quando você diz "chega" pela primeira vez, vai doer muito, porque você está matando uma versão de si mesma que viveu por muito tempo. É como um luto. Jung chamava isso de morte do ego. Você vai sentir medo, vai sentir solidão, vai ter momentos onde vai querer voltar atrás, voltar para o conhecido, mesmo que o conhecido seja doloroso. É nessa hora que você precisa ser mais forte. É nessa hora que você precisa lembrar porque disse "chega". Escreve num papel se for preciso. Lembra das noites que você chorou sozinha. Lembra das vezes que você se sentiu invisível. Lembra de como era estar num relacionamento e ainda assim sentir-se profundamente solitária. Então respira fundo e continua andando. Porque do outro lado dessa dor, do outro lado dessa morte simbólica, existe um renascimento. Existe a você que sempre esteve lá, esperando para emergir. A você poderosa, a você radiante, a você que não aceita menos do que merece. Jung descobriu algo fascinante sobre a psique humana. Ela sempre busca totalidade, sempre busca integração.
Quando você rejeita partes de si mesma, sua psique adoece. Mas quando você abraça todas as suas partes, incluindo aquela parte que é capaz de dizer não, que é capaz de se defender, que é capaz de se colocar em primeiro lugar, você se torna completa. E uma mulher completa, uma mulher integrada, é imparável. Ela não precisa da validação de ninguém, porque ela se valida. Ela não precisa que ninguém a complete, porque ela já é inteira. Ela não busca relacionamentos de necessidade, mas de abundância, de genuíno desejo de compartilhar uma vida plena com alguém igualmente pleno. Tem um conceito em Jung chamado sincronicidade. São aquelas coincidências significativas que acontecem quando você está alinhada com o seu verdadeiro caminho. E eu te digo por experiência própria e pelas centenas de histórias que já ouvi. Quando uma mulher diz chega de verdade e começa a viver de acordo com seu próprio valor, as sincronicidades explodem na vida dela. De repente, ela encontra o emprego perfeito que nem estava procurando. De repente, aparecem amizades verdadeiras que nutrem sua alma. De repente, oportunidades se abrem onde antes só havia portas fechadas. Não é mágica, é alinhamento. Quando você está vibrando na frequência do amor próprio, você atrai pessoas e situações que ressoam com essa frequência. Helena me contou que 2 anos depois do seu chega, ela conheceu um homem completamente diferente de todos que tinha conhecido antes. Um homem que não tinha medo da força dela. Um homem que admirava sua independência em vez de se sentir ameaçado. Um homem que a via como prioridade porque ela tinha se tornado prioridade para si mesma primeiro. Mas ela me disse algo muito importante. Se eu tivesse encontrado esse homem antes do meu chega, eu provavelmente teria sabotado o relacionamento, porque eu não estava pronta para receber um amor saudável. Eu só sabia receber migalhas porque era isso que eu achava que merecia. Essa é a verdade, que ninguém quer ouvir, mas todo mundo precisa. Você só recebe o amor que acredita merecer. Se você acredita que merece migalhas, vai atrair homens que oferecem migalhas. Se você acredita que merece ser rainha, vai atrair homens que querem te coroar. E o chega é o momento onde você decide: eu mereço ser rainha na minha própria vida. Não rainha que espera ser salva, mas rainha que construiu seu próprio reino e agora está escolhendo com quem quer compartilhá-lo. Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida. E você vai chamar isso de destino. Quantas mulheres vivem relacionamentos tóxicos em repetição e chamam isso de destino, de azar no amor? Mas não é destino. É um padrão inconsciente que precisa ser tornado consciente para ser quebrado. E qual é esse padrão? Na maioria das vezes, é um padrão que começou na infância. Talvez você teve um pai ausente e agora escolhe homens emocionalmente indisponíveis, tentando inconscientemente consertar aquela primeira ferida. Talvez você viu sua mãe se sacrificar por um homem que não a valorizava e aprendeu que isso é o que significa amar. Mas quando você diz chega, você está quebrando não apenas um padrão pessoal, mas muitas vezes um padrão geracional. Você está dizendo: para aqui. Comigo acaba essa linhagem de mulheres que se anulam. Comigo começa uma nova linhagem de mulheres que se honram. E isso é revolucionário, isso é sagrado. Isso muda não só a sua vida, mas potencialmente a vida das suas filhas, das suas netas, de todas as mulheres que vão olhar para você e pensar: se ela conseguiu, eu também consigo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Você está pronta para dizer chega? Não o chega superficial que você diz na raiva e esquece amanhã, mas o chega profundo, aquele que vem da alma cansada de trair a si mesma. Porque se você está pronta, precisa entender que isso vai exigir coragem. Vai exigir que você enfrente seus medos mais profundos. O medo da solidão, o medo de não ser amada, o medo de não ser suficiente. Vai exigir que você solte pessoas, situações, até versões de si mesma que já não servem mais.
Mas eu te prometo uma coisa. Do outro lado desse medo, existe uma liberdade que você nunca experimentou. Existe uma versão sua que está te esperando há anos, décadas talvez. Uma versão que sabe rir alto, que sabe dançar sozinha, que sabe dormir em paz, porque não está traindo a própria alma. Eu tinha uma frase linda. Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. Você não é os relacionamentos ruins que viveu. Você não é as vezes que foi rejeitada, traída, menosprezada. Você é a escolha que faz agora, neste momento. A escolha de se honrar, a escolha de se priorizar, a escolha de dizer chega. E quando você faz essa escolha, quando você realmente se compromete com ela, a vida conspira a seu favor. Porque o universo, a psique coletiva, Deus, como você queira chamar, sempre apoia aqueles que têm coragem de viver em integridade consigo mesmos. Então hoje, agora, neste momento sagrado, onde você está ouvindo essas palavras, eu te convido a fazer uma promessa para si mesma. Olha para dentro, para aquela parte sua que está cansada de aceitar menos do que merece e diz com toda a sua alma: chega. Chega de aceitar migalhas quando mereço o banquete inteiro. Chega de me diminuir para caber em espaços pequenos. Chega de trair minha própria essência por medo de ficar sozinha. Chega de esperar que alguém me valorize enquanto eu mesma não me valorizo. Chega de viver a vida que outros esperam de mim em vez da vida que minha alma anseia viver. E quando você disser esse chega de verdade, algo mágico vai acontecer. Talvez não imediatamente. Talvez não da forma que você espera, mas vai acontecer, porque você terá ativado a força mais poderosa do universo, a força de uma mulher que finalmente decidiu se honrar. Essa força move montanhas, essa força muda destinos, essa força transforma não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Porque quando uma mulher desperta para o próprio valor, ela ilumina o caminho para que outras mulheres façam o mesmo. Se essas palavras tocaram algo profundo em você, se você sentiu aquele arrepio de reconhecimento que diz, isso é verdade, então você estava pronta para ouvir essa mensagem. Compartilhe este vídeo com uma irmã que precisa lembrar do próprio poder. Deixe nos comentários uma palavra que resuma o que você está sentindo agora. E se você sente o chamado para aprofundar nessa jornada de despertar feminino, se inscreva neste canal, porque isso é apenas o começo. Cada vez que uma mulher diz chega e realmente honra isso, o mundo inteiro se beneficia. Porque uma mulher em seu poder não apenas transforma suas relações, ela transforma tudo que toca. Ela cria filhos mais conscientes, relacionamentos mais saudáveis, ambientes mais harmoniosos. Ela se torna um farol de possibilidade para todas as mulheres que ainda estão dormindo. Então vá, minha querida, vá e diga seu chega. Vá e reclame sua vida de volta. Vá e seja a mulher que sua alma sempre soube que você poderia ser. O mundo está esperando por você. Seu verdadeiro amor está esperando por você. Mas principalmente, a versão mais verdadeira e poderosa de você mesma está esperando para finalmente emergir. E quando ela emergir, quando você finalmente se permitir ser quem realmente é, sem desculpas, sem diminuição, sem medo, você vai olhar para trás e agradecer por ter tido a coragem de dizer aquela palavra mágica que mudou tudo: chega.